Boa tarde, pessoal. Hoje é provavelmente a nossa última aula do bimestre, encerrando com um assunto que é ainda introdutório, né, da nossa matéria no ano, que é a escravidão dentro do capitalismo mercantil. Por quê? Porque a escravidão moderna, que eu chamo de escravidão moderna, e que vai se desenvolver, e que é a escravidão que a gente tem noção hoje, porque ela tem efeitos na sociedade até hoje. Inclusive, essa é uma atividade que eu mandei para vocês analisarem qual o efeito da escravidão no mundo de hoje. Então, ela é exatamente essa escravidão que tem início com o capitalismo mercantil. Por quê? Porque a escravidão ela é uma instituição que existe há muito tempo na sociedade humana. Se a gente for pensar nas primeiras civilizações, assírios, sumérios, persas, egípcios, é, durante toda a antiguidade clássica, romanos, gregos, depois durante a Idade Média, a gente tem a instituição da escravidão. Se a gente for pensar o contexto que a gente não tem mais a instituição da escravidão, pelo menos não formalizada, é o nosso, né? Apesar que até hoje a gente ainda tem registro de trabalhos análogos à escravidão. Então é uma instituição quase ontológica da sociedade, aparentemente, né? Porque em todos os contextos você encontra, até mesmo nos ameríndios, se a gente for pensar nas tribos indígenas ali da Mesoamérica, é, os astecas, os maias, também tem alguma instituição semelhante à escravidão, né? Então, no entanto, a escravidão moderna ela se difere das outras porque ela tem características próprias que vão permitir a ela se institucionalizar de uma forma nunca antes vista na história humana. É, exatamente porque todas essas transformações que acontecem na modernidade, elas de certa forma são transformações nunca vistas antes na Idade Humana, né? A racionalização que tem a partir da Idade Moderna, ela vem para o bem e vem para o mal também, porque todos os aspectos, vamos dizer assim, negativos também são racionalizados de certa forma, né? E a escravidão é uma delas. Então, qual que é a da escravidão na antiguidade e a da escravidão na modernidade? A escravidão na antiguidade, ela culturalmente acontecia por alguns motivos que estavam vinculados à guerra, por exemplo. Se você guerreasse com outra civilização, outra tribo, você teria a possibilidade de pegar aqueles povos vencidos e trazer para a sua sociedade para que eles trabalhassem como escravos. De certa forma, isso era justificado através do ponto de que, olha, eu poupei sua vida, poderia te matar. No entanto, eu não vou te matar, vou te trazer aqui para você virar um escravo. A gente tem casos famosos disso, né? Como, por exemplo, o povo judeu na Bíblia foi por muito tempo escravizado pelos egípcios, depois pelos babilônicos. Tudo isso escravidão por guerra. Os hebreus guerrearam contra os, os babilônicos e perderam. No caso dos egípcios, não, né? Eles imigraram pros, pro Império Egípcio e posteriormente, à medida que eles foram crescendo, eles foram escravizados em determinado período, né? Então aí é uma escravidão mais vinculada a uma questão política. É, a gente tem também casos de escravidão por dívida, da pessoa entregar, por exemplo, os filhos para pagar uma dívida e esses filhos são como escravos. A gente tem exemplos também na Bíblia de pessoas que dão os filhos para pagar a dívida e esses filhos vão trabalhar como escravos. É, escravidão por dívida é muito comum, por exemplo, na Idade Média. É,
Escravidão por guerra é muito comum na antiga Roma, na antiga Grécia também. Tudo isso a gente tem. No entanto, a escravidão moderna ela tem uma característica própria que ela está vinculada a uma racionalidade mercantil. A gente estudou anteriormente, né, o que foi o nascimento desse capitalismo mercantil e a escravidão ela se estabelece como uma instituição, é, como que eu posso explicar? Uma instituição modeladora do capitalismo mercantil. Porque sem a escravidão, essa acumulação primitiva de capital que a gente já observou na aula anterior, ela não seria possível. Por quê? Porque todos esses novos mercados coloniais, eles precisavam de uma grande quantidade de mão de obra, porque não era um serviço fácil. Você chegar num território totalmente que não foi ainda colonizado, com grandes e vastos territórios a serem explorados e serem, vamos dizer assim, domesticados mesmo, né? Você construir aquilo ali tudo do zero é um trabalho muito penoso, que os europeus com certeza não estavam dispostos a arcar e que os indígenas também não conseguiam. Até porque os indígenas não estavam tão vinculados a essa questão do trabalho. Para eles, a agricultura de subsistência, a caça de subsistência fazia muito mais sentido. Então, a resistência indígena vai ser desde o primeiro momento muito grande. É, então, a partir disso, cria-se uma superestrutura racional. Quando eu falo de superestrutura, eu falo campo das ideias, de justificativa da escravidão. A gente tem que lembrar que a Europa ela era cristã e o cristianismo ele pregava uma certa igualdade entre todos os povos. Então, como você poderia, dentro dessa teologia cristã, atribuir algo como um povo merece ser escravizado? E daí surgem diversas justificativas dentro dessa teologia para justificar. Como, por exemplo, de que os negros eles eram uma subraça, de que os negros, eles, por praticarem atos pagãos, eles poderiam ser, de certa forma, escravizados. No entanto, a justificativa econômica ela está por trás disso tudo. Afinal, precisavam de uma mão de obra muito grande. É, a gente vai poder aprofundar isso mais. Essa vai ser uma aula mais curta. E eu gostaria que vocês refletissem sobre os efeitos dessa escravidão. Se a gente for pensar que a África é o berço da população negra e hoje a gente encontra a população negra em todos os continentes, e a gente pensar que milhões de negros foram escravizados e levados à força para outros países para poder servirem de mão de obra. E que a gente consegue observar o efeito disso no mundo até hoje. E é isso. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp.